que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje nós vamos abordar dois temas. Primeiro, a minha leitura atual, o que eu tô lendo agora. Depois, nós vamos falar um pouco a respeito da minha volta ao canal. Então, abordando o nosso primeiro tema, nós temos que a minha leitura atual é um livro que o hype passou há muito tempo. Passou quando eu era criança ainda. E olha que eu já tô fazendo 22 anos. Então já tem um certo tempo que eu fui criança. E eu resolvi fazer essa leitura por uma questão de realização pessoal, porque já faz muito tempo, desde a minha infância e adolescência, que eu tinha vontade de ler esse livro e eu não li. Então eu resolvi fazer essa compra e ler este livro, que é nada mais, nada menos que A Seleção, da Kiera Cass. Kiera Cass. Basicamente, esse livro aqui vai contar a história de... Lembrando que eu ainda não terminei. Eu tô, assim, caminhando pra metade, porque eu interrompi a leitura na metade do caminho e eu retomei ontem. Então, ainda tô no processo de leitura do livro. Quando eu terminar ele, vai sair a resenha. Mas, por enquanto, eu vou falar mais ou menos sobre o que esse livro se trata, do que ele se trata. Basicamente, a gente tem várias meninas que estão concorrendo para receberem o cargo de serem rainhas ou então, no caso, esposas do rei, que no momento é ainda um príncipe, mas que posteriormente vai se tornar rei. E aqui nós encontramos vários conflitos entre as meninas, rixas, picuinhas, essas coisas assim que acontecem quando existem várias pessoas disputando por um objetivo só. E aí eu tô lendo e eu tô achando assim esse livro bem juvenil. Ele é bem escrito, tem um enredo interessante, fala muito da questão de desigualdade social em uma realidade utópica, mas a gente consegue fazer uma analogia com a nossa realidade, de fato. E acontece que esse livro é bem juvenil, tem uma escrita bem juvenil. Então, assim, a Bárbara de 16 anos, de 17 anos, iria amar esse livro. Hoje em dia, com a mente um pouco mais amadurecida, agora um pouco mais velha, eu não acho que seja a melhor opção para mim. Só que eu comecei a ler, eu comprei e eu vou terminar de ler esse livro. Ele não é ruim. Só acho que não é mais a vibe que eu tô no momento presente, sabe? Não é mais exatamente aquilo que eu espero dentro de um livro. Mas é como eu disse, não é uma má história. Então, comecei e vou terminar. E agora vamos falar um pouco sobre o tema principal desse vídeo, que é a minha volta ao canal. Eu criei esse canal, eu tinha 15 anos, ou não, minto, 15 anos não, uns 18 anos por aí. E aí eu comecei a postar vídeos sobre literatura e eu gostando muito, bastante me interessando por esse mundo, e quanto mais eu gravava, mais vontade me dava de ler, mais vídeos eu assistia, né, sobre esse tema, sobre literatura, e isso me inspirava. Só que aí acabou que eu tive que entrar para o cursinho pré-vestibular, porque eu queria fazer medicina. E nesse cursinho pré-vestibular, eu acabei tendo que abdicar de muita coisa, inclusive das minhas leituras. Então eu gravava vídeos raramente, assim, eu gravava de vez em quando e eu lia poucos livros porque era o que dava para eu ler. Aí, terminando o meu cursinho, eu fiquei um semestre sem fazer nada, só esperando entrar para o meu curso superior, que no caso não foi medicina ainda, eu comecei fazendo odonto, só depois que eu passei para medicina. E aí, nesse intervalo de tempo em que eu esperava para fazer odonto, foi quando eu me dediquei mais ao canal. Então, eu gravava mais vídeos, eu era mais dedicada, eu tinha muitos roteiros, eu lia muito e esse período, né, acabou. E eu tive que entrar para odonto e foi quando eu interrompi o canal, assim, de vez, pela primeira vez. E aí, acabou que em um certo momento, eu resolvi voltar a gravar. Depois que eu terminei meu primeiro semestre de odontologia, no período que eu estava de férias, esperando já para entrar em medicina. E aí, eu comecei a gravar de novo. E aí, nesse período, eu
eu comecei a me dedicar novamente aos meus vídeos. Quando eu tava no meio do curso de medicina, eu parei. No meio do curso não, porque eu ainda não tô nem na metade do curso. Quando eu tava no meio dos períodos, eu acabei largando um pouco o meu canal. Só que aí eu retornei agora. E assim, eu nem lembro mais eu contei assim bem por cima quantas vezes que eu larguei e voltei com o canal. Mas nem tá tudo 100% certinho, porque eu larguei e voltei muitas vezes. Mas agora, eu retornando, eu senti algo diferente. E eu percebi que às vezes a gente volta para aquilo que a gente ama. A gente costuma voltar para aquilo que faz bem pra gente. E esse canal sempre foi algo que eu amei. Sempre foi algo que me fez muito bem, que me faz me conectar comigo mesma. Quando eu falo sobre livros, quando eu falo sobre literatura, quando eu me expresso a respeito daquilo que eu leio, eu sou mais eu sou mais viva. Eu tenho uma alma, eu fico com uma alma mais radiante. Então, muitas vezes a gente retorna involuntariamente para aquilo que nos faz bem, para aquilo que a gente ama. E a gente deve cultivar aquilo que faz bem pra gente. A gente deve ir atrás mesmo e lutar por aquilo e se esforçar por aquilo, porque se nos faz bem, vai nos fazer colher bons frutos. E a gente deve explorar também o que faz a nossa criatividade aflorar. Eu percebo que fazer esse canal no YouTube faz a minha criatividade vir à tona, sabe? Eu crio roteiros, eu falo a respeito, eu pesquiso a respeito do que eu vou falar, e eu pesquiso biografias de autores, e eu pesquiso sobre contextos históricos, e eu venho trazendo para vocês toda uma contextualização para que fique mais fácil a compreensão, e assim eu cresço junto. Assim eu expando a minha visão, o meu intelecto junto com vocês. E o que nós amamos, de certa forma, nos persegue, mas é uma perseguição boa, uma perseguição positiva, porque o que nós amamos, de certa forma, nunca deixa a gente, sempre está ali guardado, mesmo que seja na última gaveta do nosso coração, mas nos persegue de alguma forma. Então, que a gente possa olhar mais para aquilo que a gente ama, não negligenciar e ter a consciência de que tudo que é bom tem esforço, gera esforço. Mas isso não significa que não vai ser proveitoso, muito pelo contrário. Nós vamos colher bons frutos com aquilo que a gente está plantando, com aquilo que a gente está se esforçando todos os dias. Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de colocar aqui nos comentários qual a leitura atual de vocês, ou então qual livro que vocês querem ler, que eu vou responder com muita satisfação. Era isso, um beijão, tchau, tchau!